sempre com muito gosto, como sabem que estou em Coimbra, agora mesmo que, enfim, a 200 km de distância, é como se estivesse aí, apesar de tudo. É a minha segunda alma mater, como eu costumo dizer, não é? Quer por razões afetivas e familiares, quer por razões académicas e profissionais. De alguma forma era apenas como ir à casa ao lado, quando vou a Coimbra é como ir à casa ao lado, perorar ou ouvir os meus colegas e os investigadores ou participar em júris, seja no que for. É sempre com muito gosto que aceito esses desafios. E ainda para mais, para falar sobre também um tema que me é caro, estas questões da história do poder e da história das mulheres em particular em relação com o poder, e muito especificamente sobre uma mulher sobre quem com certeza haverá tanto para saber, porque é muito pouco aquilo que sabemos sobre ela, mas o pouco que sabemos é suficiente para perceber que é uma figura que terá tido um impacto e uma importância muito significativas na época em que ela viveu. Apenas um parênteses para dizer que prefiro esta apresentação também, de alguma forma, relacionando-a com o projeto BioRome, que é o projeto Rome Our Home, sediado precisamente no Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Coimbra e Humanísticos da Universidade de Coimbra, e que é coordenado pelos doutores Paulo Sérgio, desculpem, o José Luís Brandão e Cláudia Teixeira, da Universidade de Évora, e no qual eu tenho a honra e o privilégio de colaborar, e onde esta questão da biografia e da identidade no mundo clássico, muito em especial no mundo romano, mas no mundo clássico em geral, e veremos já que a Olímpia não é uma exceção e também se relaciona com o mundo romano, cabe na perfeição. Eu começo por fazer esta apresentação focando as fontes, quer as fontes antigas, o material, a informação que nos chega da antiguidade para trabalhar a figura da Olímpia e para falar sobre a figura da Olímpia, quer sobre aqueles que talvez sejam os principais estudos que já sobre ela se produziram e que estão à nossa disposição para os usarmos como guias de trabalho e como, de alguma forma, já a saber de algum modo feito, não é? E porque qualquer cientista precisa do saber que já está feito, é o velho adágio, temos de ser, ou somos anões aos ombros de gigantes, não é? Temos sempre que caminhar qual menino sobre Orion, ou menino Jesus sobre São Cristóvão, temos sempre de caminhar assentes sobre o percurso e o caminho que outros já fizeram para que possamos progredir. Ora, sobre as fontes em particular, as duas principais fontes que nós temos, que nos chegaram, fontes literárias, e é evidente que há sempre a cultura material, há sempre a arqueologia, há sempre aquilo que a arqueologia escrita, ou melhor, a escrita sobre a cultura material, nomeadamente a epigrafia, nos tem para dizer, mas esses constituem corpora menos abundantes, apesar de tudo, para estudar uma figura como a Olímpia, ou para estudar uma figura, seja ela qual for, não é? Essa informação é-nos sempre muito útil para estudar estruturas urbanas, expansões territoriais, formas de ocupação do espaço, de organização do espaço, tudo isso é informação essencial para o historiador e o filólogo reconstruírem o objeto ao qual se dedicam, mas para quando nós estudamos uma figura em particular, a menos que nós tenhamos a sorte de encontrar inscrições que se refiram especificamente sobre aquela figura ou outras figuras com ela relacionadas, a informação acaba sempre por ser muito colateral e condicionada, não é? Sobre a Olímpia nós temos alguma informação, mas ela não é tão abundante quanto isso. Portanto, ela é constituída sobretudo por textos, e são sobretudo dois autores já tardios, que viveram um tempo significativo depois dela, que é Plutarco em primeiro lugar. Plutarco, quando escreve as biografias, estou certo que vocês, os que nunca tiveram aulas comigo, já falaram deste autor a miúdo, os que têm aulas comigo falamos sobre ele frequentemente, ou ele é trazido à colação frequentemente. Ele, apesar de não ser propriamente um historiador, ele é fundamentalmente um tratadista, não é? Um moralista, no sentido, não propriamente no sentido ético, mas no sentido em que escreve tratados sobre várias questões da moral, mas é nesse âmbito que ele escreve também a biografia. E a biografia para Plutarco não é propriamente um tratado histórico, é mais um tratado sobre caráter, não é? Um tratado sobre caracteres, é esse o objetivo principal deste autor. E como ele escreveu uma série de biografias
sendo a esmagadora maioria delas de personagens históricas que existiram de facto, porque há pelo menos a primeira conhecida, ou remete para figuras do foro mitológico ou lendário, que são os casos de Teseu e Rómulo. Praticamente todas as outras que nós conhecemos assentam em figuras que existiram de facto, o que não significa que aquilo tudo que ele diz sobre elas tenha de facto acontecido, não é? Mas parte significativa dessa informação é a informação de natureza histórica e não meramente, e este meramente sem sentido pejorativo, de natureza literária. Portanto, Plutarco escreve no conjunto das suas biografias, ou vidas paralelas, como a tradição ocidental acabou por designá-las, a biografia de Alexandre emparelhada com a biografia de Júlio César, e é, portanto, um grego, um romano. Ele segue aquele método sempre de comparar um grego com um romano, ou alguém associado ao universo, à cosmovisão grega, como um persa e um romano. E no caso de Alexandre e César, a figura de Alexandre é uma das maiores biografias, não é a maior, agora aqui um parênteses, a maior ficou-me reservada para traduzir no projeto, que é de Marco António, não é, que nunca mais me sai das mãos, mas enfim, é uma das maiores, a de Alexandre, e é uma biografia que inclui informação muito significativa, e é sendo Alexandre filho desta mulher, filho desta Olímpia da Molócia, ou Olímpia do Epiro, como queiram, é evidente que ela aparece como uma personagem referida com uma importância significativa. Mas eu diria que Plutarco não é a principal fonte para o estudo da Olímpia. Eu colocaria como principal fonte a obra de Diodoro Sículo, que é outro autor tardio, aliás ainda mais tardio que Plutarco. Diodoro escreve em grego e escreve uma obra longa à qual nós por norma chamamos a Biblioteca Histórica, que é uma obra na essência de historiografia, mas não é exclusivamente historiografia, é uma obra que de alguma forma se assemelha muito até ao estilo de Heródoto, ao estilo no sentido do tipo de informação que ele recolhe, porque ele inclui informação de natureza etnográfica, histórica, literária, mitológica, etc., apesar de ser o motivo histórico que dirige ou que conduz a sua composição, e é neste Diodoro que nós encontramos informação preciosíssima para várias épocas da história do mundo grego e da cultura grega em geral, e incluindo o período helenístico, o período que vai no seguimento da morte de Alexandre, portanto o fim do chamado Império de Alexandre, e é aí que nós encontramos uma relevância muito significativa em torno da figura da Olímpia. Portanto, estas são as duas principais fontes para este nosso objeto, estas são os dois principais textos, não são os únicos, nós encontramos também informação em Calístenes, ou no chamado Pseudo-Calístenes, encontramos informação em Arriano, e encontramos informação em Quinto Curcio. No conjunto, na verdade, estes 5 autores, Plutarco, Diodoro, Arriano, Quinto Curcio e o Pseudo-Calístenes, são os chamados biógrafos de Alexandre, são as principais fontes para o estudo de Alexandre Magno. E, portanto, uma vez que a Olímpia é a mãe de Alexandre, é evidente que nestes autores nós encontramos também informação relativa a esta mulher. Depois há os estudos que nos chegaram, ou que já estão feitos, desculpem, com base nestas fontes. Eu vou destacar alguns, e agora vocês vão pensar que eu tenho aqui a British Library em casa, mas não é assim, é apenas porque o tempo me foi permitindo coligir alguma informação sobre esta figura, porque já me dediquei a ela noutros fóruns. Creio que conseguem ver, sim conseguem, este livro da Harriet McCurdy, enfim, a própria Olímpia está a devorar o livro, é um dos mais antigos sobre as rainhas helenísticas, entre elas ele ainda se consegue encontrar, ela tem outro livro sobre rainhas do período romano, rainhas vassalas de Roma, esse é mais difícil, porém podem conseguir-se em PDF, eles estão disponíveis online. Este da Harriet McCurdy inclui um importante capítulo sobre a Olímpia da Macedónia. Depois há este livro da Sarah Pomeroy, Women and Monarchy in Macedonia. Esta senhora Sarah Pomeroy é uma das grandes especialistas em história das mulheres da Antiguidade Clássica, eu diria que é talvez um dos grandes nomes que escreve sobre este tópico, e este livro que se dedica sobre várias das mulheres do foro político do período helenístico inclui também um importante capítulo, eu diria
Olímpia, que é talvez o primeiro grande capítulo sobre a Olímpia, depois do estudo da Grace McCurdy, porque a Grace McCurdy já é um livro com, enfim, uns 80 anos, portanto já tem o seu tempo, mas foi um livro pioneiro e por isso continua a ser importante. E na sequência dele foi este livro da Pomeroy que trouxe algumas novidades e sistematização de conhecimento sobre esta figura. Mas a grande biografia de Alexandre é de Elizabeth Carney e é precisamente este livro que está incluído na coleção das mulheres. Pois é, a Olímpia, como eu estava a dizer-vos, devora-o, não é? É autofágica, como se ela própria. Este livro que está incluído na coleção de História das Mulheres da Routledge é talvez a principal biografia da Rainha Olímpia que existe disponível. E depois existe uma excelente síntese da professora Dolores Mirón, de Madrid, numa pequena coleção espanhola que, olhem, é uma coleção irmã gêmea daquelas edições que nós fazemos por cá em Conímbriga com as traduções do teatro e que precisamente estão disponíveis em Coimbra e que em Espanha é também editada pelas Ediciones Gráficas e que inclui pequenas biografias de figuras da antiguidade e uma delas é esta, é uma síntese sobre a figura de Olímpia. Evidentemente também depois todas as biografias de Alexandre Magno, e elas são muitas, incluem importantes partes sobre a Olímpia. Eu destacaria a última que saiu e talvez a mais atual é esta do professor John Boardman e é uma síntese sobre a figura deles, agora é a mãe a devorar o filho. Não é? Esta figura, este livro do professor John Boardman, que nós tivemos a honra e o privilégio de homenagear há uns 3 anos aqui em Lisboa, e que publicou o ano passado, em 2019, esta biografia muito atualizada de Alexandre e a recepção do tema, incluindo a figura de Alexandre. Desculpem, incluindo a figura de Olímpia. E há uma biografia de Filipe II da Macedónia, o pai de Alexandre Magno, do Nicholas Hammond, que também inclui uma parte de leão, um naco de leão, sobre a figura desta princesa da Molócia e rainha da Macedónia. Portanto, em síntese, estes eu diria que são os principais textos antigos e as principais obras de bibliografia crítica que nós temos disponíveis para trabalhar esta personagem. O subtítulo que eu dei à apresentação, Deus Zelos Kai Baruthimos Diune, é uma expressão retirada do livro 9, parágrafo 5, ao capítulo 5 da Vida de Alexandre, de Plutarco, em que o autor se refere a Olímpia, à mãe de Alexandre, como uma mulher invejosa e irritante. A doutora Maria de Fátima Sousa e Silva, nossa querida professora de Coimbra também, que traduziu muito recentemente a Vida de Alexandre para português e que foi publicada pela Clássica Digitalia, fez uma tradução competentíssima, como não podia deixar de ser, e optou por traduzir para esse passo mulher de feitio difícil e ciumenta. Não é? É a expressão que ela usou para traduzir essa expressão grega e que me parece ser uma excelente síntese do caráter, do ethos de Olímpia e aquilo que ela significa no conjunto da vida de Alexandre. Com efeito, apesar de conhecida como Olímpia, tenho uma novidade para vós, se é que ela é novidade. Esta princesa da Molócia, ela era filha de um rei chamado Neoptólemo, logo o nome dele diz-nos alguma coisa, porque o associa ao mítico filho de Aquiles, não é? Que na tradição mitológica grega, quando veio ele e outros da Guerra de Troia, teriam passado pela região do Epiro e ali teriam fundado, Neoptólemo teria fundado precisamente o reino da Molócia. O que é uma coisa muito grega, não é? Dizer que lá para trás, os nossos antepassados, lá está um qualquer que esteve acampado às portas de Troia, ou então que estava na própria cidade de Troia, conseguiu sair de lá para fundar a nossa família ou o nosso reino, não é? Para nos dar, enfim, passa a expressão pedigree, para nos dar importância política. Olímpia não é exceção a isso e, portanto, o próprio pai dela, de alguma forma, o nome dele ostentava esse sinal, Neoptólemo da Molócia,
o que sugere que havia de facto uma ligação assumida, politicamente assumida nesta Casa Real. E a novidade que eu queria dar-vos, se é que ela é novidade, é que na verdade, apesar de nós lhe chamarmos Olímpia e ela ser tradicionalmente conhecida como Olímpia, esse aparentemente não era o nome dela, ou não era o primeiro nome dela. Aquilo que as fontes nos dizem é que ela se chamaria Políxena, e só se teria, também é o nome que nos diz algo, não é? Porque também pertence ao foro da tradição mitológica grega, né? E troiana, do ciclo troiano, evidentemente, não é? É o nome de uma das filhas de Príamo e Écuba, a malograda Políxena, e que só quando do nascimento do seu filho Alexandre, ela teria passado a chamar-se Olímpia, porque, segundo nos dizem as fontes, Filipe, o marido, Filipe II da Macedónia, teria celebrado não só o nascimento do filho, um filho varão, como isso teria coincidido com a vitória dos cavalos do rei durante os Jogos Olímpicos que então se estavam a celebrar. E precisamente fazendo coincidir todos esses elementos, o nome da rainha teria passado a ser Olímpia. Devo dizer-vos que a justificação ou a etiologia para todo este processo me parece algo rebuscada e ela deverá ser bem mais simples do que isso. Eu vou referir-me a isso um pouquinho mais à frente. Creio que isso tem claramente uma conotação e uma intencionalidade políticas, não é? Nesta mudança de nome, mas antes disso dizer-vos que apesar de talvez nos parecer estranho o facto de uma pessoa se chamar de uma maneira e passar a chamar-se outra, isso não era de todo estranho na antiguidade, de modo que para os historiadores não surge nada como impossível que ela se chamasse sim Políxena e sim Olímpia e de facto tivesse de alguma forma alterado o seu nome. Isso poderia acontecer em várias circunstâncias, uma delas era precisamente o contexto político em que essa questão poderia dar-se. Porém, há ainda aqui um ponto a acrescentar, é que na verdade as fontes nos falam de mais nomes para Olímpia, ela não seria apenas Políxena e não seria apenas Olímpia. As fontes falam-nos, umas dizem-nos que na verdade o teor, a tonalidade do texto na verdade nós não sabemos como é que ela se chamava, uns dizem que ela se chamava Políxena, outros dizem que ela se chamava Olímpia, não nos esqueçamos, Plutarco por exemplo está a escrever cerca de 500 anos depois da vida de Olímpia e Diodoro Sículo 600 anos depois, portanto efetivamente as fontes têm um distanciamento e uma separação no tempo muito significativas, não é? Se nós nos lembrarmos que há 600 anos, enfim, Portugal, por exemplo, estava a começar a ir para o norte da África em termos de expedição e isso para nós parece-nos já muito remoto, não é? É claro que também em história o tempo é relativo e sobretudo nós que trabalhamos com a antiguidade mais relativo ele é, mas isto para termos a noção enfim, a fonte que nós estamos a usar distancia daquele acontecimento este tempo todo e portanto há que ter em conta esses aspectos e isto para vos dizer que não é estranho por isso que os autores digam, uns dizem que ela se chamava Olímpia, outros dizem que ela se chamava Políxena e há outros autores que dizem não, na verdade ela chamava-se Olímpia e chamava-se Políxena e até acrescentam mais nomes. Há duas outras formas onomásticas, uma é Myrtale, que também aparece associado ao nome desta mulher, e outro é Stratonice, não é? Que é também um nome que nós conhecemos do corpus mitológico dos gregos e que faz algum sentido quando aplicado à figura de Olímpia. Como? Esta questão do nome da rainha, aliás, é profundamente discutida em alguma desta bibliografia de que eu vos falei, nomeadamente no livro da Elizabeth Carney, naquele que se dedica mais longamente ao estudo da figura desta mulher, e esta autora aduz vários argumentos que me parecem muito verosímeis relativamente a esta questão. O primeiro argumento é precisamente, ou a ideia de base é precisamente aquela que diz que não é nada impossível que ela de facto se chamasse com
4 nomes. E muitos dizem, talvez fossem alcunhas, ou como nós costumamos dizer, ou relativamente a figuras históricas, cognomes, não é? Portanto, títulos ou epítetos que são dados às figuras do poder, de modo a classificar as suas ações ou a imortalizá-las para uma questão de memória coletiva. Mas a Carney diz que não, o mais provável é que ela de facto tivesse esses 4 nomes e que esses 4 nomes tivessem que ver precisamente com feições ou figurinos, perfis, digamos assim, que a rainha, que seriam reconhecidos na figura da rainha em várias circunstâncias. Olhem, desde logo, precisamente, a questão histórica, mitológica, tradicional, a evocação da ancestralidade da casa da rainha, a sua associação à figura de Neoptólemo, à tradição do ciclo troiano, e por isso ela chamar-se Políxena, não é? Portanto, daí o sentido do nome Políxena atribuído a Olímpia. A questão do nome Myrtale não é de todo descabida, porque Myrtale refere-se a uma planta, a murta, aquilo que nós conhecemos como murta ou murtosa, também se diz murtosa em português, e que é uma planta usada em várias circunstâncias rituais, muito em especial em rituais esotéricos, em rituais mistéricos, como por exemplo a folha de louro ou a folha da oliveira, são usadas com muita frequência em várias circunstâncias no mundo antigo. Também a murtosseria, e não há que esquecer, não podemos esquecer que relativamente à Olímpia da Macedónia, ela é associada aos mistérios quer de Samotrácia, ela ter-se iniciado nos mistérios de Samotrácia, dos Cabiros, que é uma questão, devo dizer-vos, super interessante, mas super desconhecida. Nós temos pouquíssima informação sobre os mistérios de Samotrácia, é uma pena. A ver se alguém se dedica a eles como, enfim, para a vida toda, que é para ver se sabemos mais alguma coisa sobre esta problemática, mas as fontes dizem-nos que ela terá conhecido Filipe II da Macedónia precisamente quando ambos se iniciavam nos mistérios de Samotrácia. Além disso, toda a descrição dela remete para um tipo de prática religiosa associada à cosmovisão e ao universo dionisíacos. Mesmo toda aquela questão das serpentes, ela aparece muitas vezes descrita como uma bacante ou uma mênade, e esse universo de alguma forma poderá justificar esta questão da referência à murta e portanto à utilização da planta como símbolo da iniciação ou da associação a estas confrarias mistéricas. Portanto, não é impossível que o nome Myrtale seja também um facto com sentido histórico, digamos assim. Por fim não, ainda me faltam 2, a Stratonice. Stratonice é um nome que em grego literalmente significa exército vitorioso, não é? Stratos significa exército, Nike, já toda a gente sabe o que é, a deusa Nice, a deusa Vitória, e a várias circunstâncias da vida política da Olímpia justificam uma designação dessas, não é? Portanto, Stratonice. E por fim, Olímpia, que é claramente uma associação a Zeus, não é? Ao universo de Olímpia, santuário dedicado a Zeus, e portanto isso dá todo o sentido à figura desta rainha. Portanto, isto para vos dizer que os 4 nomes são verosímeis, a possibilidade dela os ter usado em simultâneo como títulos régios, digamos assim, não propriamente como cognomes ou como epítetos ou alcunhas, mas como títulos que ela os tivesse usado e assim fosse identificada e designada, existe uma verosimilhança total relativamente a isso. Esta mulher, esta Olímpia, nasceu em 373 a.C., faltam dar-vos este dado, não é? Morreu em 316, o que significa que morreu relativamente nova, enfim, ou talvez muito no quadro demográfico da época, e casou-se com o rei Filipe da Macedónia, Filipe II da Macedónia,
no ano de 359 a.C. Ela casou-se, portanto, com 14 anos de idade, o que me parece ser uma idade perfeitissimamente normal para a época, não é? Porque o normal, como sabem, era uma jovem, uma mulher casar-se, enfim, com a menarca, não é? Com a primeira menstruação aos 12, 13 anos, era a idade normal, porque era a idade em que ela estava feita mulher, era a idade em que ela estava pronta para procriar, e portanto esse era o sentido do casamento em grande parte, enfim, antes da grande formulação teórica, jurídica romana, o sentido é sobretudo a procriação. E, portanto, esta é uma idade que faz todo o sentido, e também faz sentido que o marido fosse consideravelmente mais velho do que ela, como era aliás prática. Aliás, o casamento para Olímpia era o primeiro, para Filipe era o quarto. Portanto, ele já era a quarta vez que se estava a casar, e esta aliança faz-nos todo o sentido. É agora que eu pedi à doutora Susana se me consegue pôr aí no monitor o mapa, é o primeiro slide, depois do título, não é? Do PowerPoint que eu enviei, e em que eu vos mostro a Grécia, enfim, a ela no tempo de Filipe II da Macedónia. Não resisti a fazer essa brincadeira no tempo de Filipe II, não é? Evocando o Brodel, que é o outro Filipe II a que ele se refere, evidentemente, ao de Espanha, não a da Macedónia, mas é com esse objetivo que eu coloquei o mapa, em que nós podemos ver no norte da Península Balcânica a Macedónia, ao norte, mais concretamente a nordeste, e na região, e isso, obrigado Susana, e na região noroeste da península, a Molócia, que é um reino que se localiza na região do Epiro. O Epiro é o nome que nós damos em termos geográficos àquela região, mas um dos reinos, o reino que mais importância política teve nesse espaço é precisamente o reino da Molócia, que é a origem ou a proveniência de Olímpia. Ora, olhando para o mapa, facilmente se percebe que era de todo desejável um casamento de um rei da Macedónia com uma princesa epirota, porque apesar da Macedónia ter abertura para o mar, essa abertura dá-se para o Egeu, não é? Dá-se para a parte oriental do Mediterrâneo, mais concretamente para o mar Egeu, enquanto uma união com a Molócia ou com uma princesa proveniente do Epiro possibilitava a Filipe e por conseguinte à Macedónia ter uma abertura para o Jónio, para o mar Jónio, que é o mar que fica a ocidente da Península Balcânica, e portanto era para a parte ocidental do Mediterrâneo, e portanto de alguma forma com esta união, na verdade o que nós temos é uma expansão territorial por parte da Macedónia. Há que não esquecer do nosso horizonte, que estamos a falar de uma época que vem na sequência da Guerra do Peloponeso, que opôs as cidades gregas, sobretudo as cidades do sul e as cidades insulares, durante mais de 25 anos, mais de um quarto de século, que desgastou muito significativamente a Grécia. Eu dizia isso ainda ontem numa aula presencial de História da Grécia, que na verdade, apesar de Esparta ser declarada oficialmente vitoriosa da Guerra do Peloponeso, na prática nenhuma daquelas cidades ganhou, elas perderam todas, não é? E muito, perderam em capital humano, perderam em capital material, perderam muito, e portanto apesar dessa vitória, no fim da Guerra do Peloponeso, a Grécia estava desgastada, não é? Desse conflito que na verdade é essencialmente uma guerra civil. E isso possibilitou a emergência, enfim, uma tentativa de emergência política de outras cidades gregas, nomeadamente Tebas, que ainda o consegue por algum tempo, na Beócia, mas é a Macedónia que, por circunstâncias várias, acabará por ganhar em termos políticos, com toda essa conjuntura que se vive na Grécia, e o casamento de Filipe II com a Olímpia da Macedónia só nos pode querer dizer que a Macedónia está consistentemente a instalar-se, digamos assim, no território e a iniciar um processo de expansão que, como sabemos, há de culminar não só com toda a ocupação de toda a Península Balcânica, como da Grécia Asiática, não é? Da Grécia da Ásia Menor, como de todo o Próximo Oriente, e não só, aqui neste caso até mesmo do Médio Oriente acabarão por ser incluídos no processo de expansão territorial da Macedónia com a figura de Alexandre. Portanto, isto para nos dar uma perspectiva geoestratégica do significado do casamento de Filipe II com esta princesa.
e aquilo que, em termos políticos, ele representa neste contexto. Obrigado, Susana, se quiseres tirar, obrigado agora o PowerPoint. Ora, em 337, nós não vou dar-vos muitos pormenores sobre este período de casamento. Ela esteve casada com Filipe II mais de 20 anos, na sequência desse casamento, ou no decurso desse casamento, nascem-lhe 2 filhos, pelo menos, de Filipe. Enfim, estamos cá convencidos que terão nascido mais, mas as fontes não só não nos dizem, como a importância política, e se calhar nem sobreviveram, não é? Durante muito tempo, porque a mortalidade infantil era elevadíssima na antiguidade, como sabem, e o facto de eles não terem tido também importância política faz com que as fontes sejam silenciosas sobre eles, mas de qualquer modo há 2 filhos deste casamento que sobrevivem, e de modo muito significativo. Um primeiro filho varão, que é Alexandre, aquele que será conhecido como Alexandre III da Macedónia, e uma filha de nome Cleópatra. É uma das primeiras Cleópatras que nos parecem neste horizonte histórico, e eu friso das primeiras porque se há coisa que não nos faltam no mundo helenístico são Cleópatras, não é? Cleópatras, Arsínoes e Berenices. Parece que as mulheres não tinham outro nome para se chamar senão esses. O que nos dá uma confusão supina, não é? Quando nós trabalhamos com as fontes, mas afinal de Cleópatra é que ele está a falar, não é? De que Arsíno é que ele está a falar. Mas efetivamente é uma mulher chamada Cleópatra, uma princesa chamada Cleópatra, que terá um significado muito importante enquanto regente do Epiro. Ela será tornada figura de regência precisamente nos momentos em que a mãe andar entretida nas politiquices com a Macedónia. De qualquer modo, em 337, ao fim de 22 anos de casamento, Filipe II da Macedónia separa-se de Olímpia. Enfim, de alguma forma as fontes nos sugerem que ele rejeita Olímpia. A razão da rejeição já não seria muito provavelmente a infertilidade, porque ela já tinha dado pelo menos 2 filhos ao rei. A razão dessa rejeição, nas fontes sugere-se, imaginem, infidelidades conjugais. Dá-nos vontade de rir este argumento, não é? Porque as pessoas na antiguidade não se separam por infidelidades conjugais, não é? Ainda, quanto muito, separam-se por infidelidade conjugal se ela for no feminino, mas como também todos nós sabemos, isso não existe, não é? Só existem infidelidades conjugais no masculino, e isso não é razão para que seja quem for se separar. Portanto, evidentemente que a razão é outra, mas esse argumento aparece nas fontes, que Filipe de alguma forma teria sido infiel à sua mulher. É evidente que ele foi infiel, não é? É evidente que a razão para esta separação é política, porque na verdade ele vai casar-se com uma outra senhora, uma outra jovem da aristocracia macedónica, na sequência desta separação, já vou a ela, e há que ter em conta que essa jovem pertence a uma família política e militarmente proeminente, não é? Portanto, de alguma forma, quando Filipe II rejeita Olímpia, é porque esse casamento já não fazia sentido em termos políticos. Ou outra aliança se impunha como mais importante para ser feita, não é? E, portanto, era mais importante rejeitar ou repudiar, talvez seja a minha palavra, Olímpia e casar-se com outra do que manter este casamento. De qualquer modo, não posso deixar-vos de falar de um passo de Plutarco, volto a dizer, leiam a tradução da doutora Maria de Fátima, que está super bem feita, um passo de Plutarco que diz que um dia ao chegar à câmara nupcial, enfim, ao quarto, Filipe deu com Olímpia a dormir com uma serpente ao lado. Que é uma imagem, no mínimo, arrepiante, não é? E chegarmos ao quarto e a pessoa com quem nós nos deitamos todas as noites estava a dormir com uma serpente, imaginem. E que, diz Plutarco, isso teria motivado a Filipe ele nunca mais se ter deitado com a mulher. Imaginem a razão, não é? Já ouvimos várias razões para a separação, esta é, no mínimo, original. E porquê? Porque ele teria pensado, ele, Filipe,
teria pensado que se ela dormia com uma serpente, ou se uma serpente estava ali tão quietinha junto dela, é de duas uma. Ou ela tem friends in high places, é claro que Plutarco não diz assim, não é? Mas isto é, ela tem cunhas no Olimpo entre os deuses, enfim, e por isso ela está tão à vontade com ser daqueles. Ou então ela domina artes mágicas e ainda me dá uma mesinha que me manda para o Hades. E portanto o melhor é repudiar esta mulher porque ela não é uma figura ou não é uma pessoa de confiança, digamos assim. E este argumento, devo dizer-vos que eu aqui um pouquinho à frente vou entroncar este argumento num outro que me parece historiograficamente mais significativo, mas não me deixa de ser pertinente neste contexto, não é? Em que ele aparece como razão para o repúdio da Olímpia e razão para esse afastamento. De qualquer modo, como eu vos dizia, no século IV a.C. as pessoas não se separavam por infidelidades conjugais, como acontece no século XXI, eventualmente. De qualquer modo, já agora esse passo está no livro 2º da vida de Alexandre, no capítulo 6º, ou no parágrafo 6º. Isto para vos dizer que o que as fontes nos dizem é que na sequência deste fator, Olímpia autoexila-se no Epiro, portanto regressa à Molócia, regressa à sua região de origem, enquanto Filipe II contrai casamento com uma quinta mulher, uma quinta esposa, chamada, vejam a originalidade, Cleópatra. Então, já estão a ver aquela confusão de que eu vos falava quando nós lemos as fontes, outra Cleópatra, não é? Mas efetivamente, enfim, Cleópatra é um nome puramente grego, não é? Basta ver a sua formulação, é evidente, etimológica, não é? Ou filológica. Mas é claro que isto não nos ajuda em termos de análise, portanto, o que nos obriga a uma atenção redobrada ao ler as fontes. Este segundo casamento relegava, portanto, para um outro plano, um plano de segunda linha, um plano de segunda classe, digamos assim, a figura da Olímpia. Isto não é uma novidade, digamos assim, ou melhor, toda esta questão do repúdio de uma primeira mulher, que já não era a primeira, já como eu vos disse, era a terceira ou a quarta, mas este ambiente de repudiar uma mulher anterior e casar-se de novo com uma outra, de alguma forma pode ser algo estranho para o mundo grego, em geral, para o mundo grego clássico, onde a monogamia oficial, claro, não é? É a norma e, portanto, onde se está a delinear uma ideia de família oficial que vai culminar no sistema jurídico romano, num horizonte que vai dominar toda a nossa herança cultural, mas não é uma originalidade se nós contextualizarmos este fator no ambiente do Próximo Oriente Antigo. Isto é, quando nós olhamos para a história dos reinos ou das potências ou dos impérios, se lhe quiserem chamar assim, apesar do anacronismo, antigos do Próximo Oriente, Mesopotâmia, Egito, espaço sírio-palestinense, átios, hititas, até a Pérsia, este tipo de prática aparece muito frequentemente nas fontes e normalmente por razões políticas. Devo dizer-vos que eu não me recordo em nenhum caso de haver um repúdio de uma mulher para se um homem se unir a outra por razões meramente românticas, não é? Portanto, o amor é uma invenção, como diz o Duby, da Idade Média, não é enfim, uma fórmula com a qual eu concordo por inteiro, mas eu percebo o que ele quer dizer, porque efetivamente nas uniões matrimoniais na antiguidade o que predomina é o eixo político, não é? Aquilo que justifica essas uniões é muito frequentemente o eixo político e, portanto, no Próximo Oriente em particular, nas fontes antigas, nós lemos muitas vezes estes casos de reis que se casam segundas vezes sem que as mulheres anteriores estejam mortas, não é? Isto é, sem que eles sejam viúvos, eles simplesmente repudiam, às vezes porque o sistema permite a poligamia, outras vezes porque por razões políticas se opta
por a rejeição ou repúdio de uma mulher anterior e se avança para um segundo casamento. Aparentemente é isso que se passa aqui, neste universo da Macedónia, o que parece dar razão aos gregos coevos do sul, que diziam que a Macedónia não era grega, não é? Portanto, a Macedónia era barbárie, era uma barbaria, não é? Portanto, era um espaço que não tinha comunhão, não tinha lugar naquilo que era a Hélade na perspectiva clássica, coisa que os macedónios aparentemente tentam contrariar, não é? A figura de Alexandre é o exemplo dessa tentativa de contrariação, de contrariedade, enfim, não sei se contrariação existe. Portanto, Susana, editas a gravação e eliminas essa parte, mas isto para dizer que a Macedónia aqui parece-nos estar mais próxima desses espaços orientais do que efetivamente daquilo que é o universo grego do período clássico das cidades do sul, das poleis do sul. E o que nos permite ter logo uma outra perspectiva mais alargada disto que é a que nós chamamos Grécia, não é? E mesmo daquilo a que será o período helenístico, que não mais será do que, ou que é muito essencialmente esse confronto, essa fusão entre o espírito e a cultura gregas com o espírito e as culturas próximo-orientais, e que passam a estar traduzidos em grego, não é? Como a língua que funcionará como instrumento ou veículo da difusão cultural. Ora, eu até tinha aqui anotado um exemplo desse repúdio desse casamento, a figura de Salomão, de David em Israel. Eu refiro frequentemente as fontes hebraicas, as fontes bíblicas, porque precisamente os textos bíblicos nos dão muita informação para o estudo destas realidades, mas recordo-vos, por exemplo, o rei David casou-se com várias mulheres, sendo que uma delas se chama Betsabé. Aliás, a história da Betsabé é muito conhecida no livro de 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, por causa da maneira como o rei conhece, não é? Ele vê aquela jovem a banhar-se, a tomar banho numa casa perto e apaixona-se por ela. Ele não sabe que ela é casada e quando descobre que ela é casada orquestra uma maneira de eliminar o marido da Betsabé, não é? O Urias, o hitita, mandando-o para a guerra à frente dos exércitos. E o pobre de Urias morre e o rei arranja ali justificação para se casar com a Betsabé, que entretanto engravidara do próprio rei, não é? Na verdade, esta Betsabé, além desta história romanesca e muito famosa, a Betsabé terá uma importância política muito grande depois da morte do rei David, quando o problema da sucessão se colocar. David teve muitas mulheres e teve muitos filhos, isso originou um problema muito complicado na sucessão do reino de Israel, sendo que o rei que se veio a afirmar como herdeiro legítimo é Salomão. E Salomão é o filho de Betsabé, precisamente. Mas Salomão não chegou ao poder assim de mão beijada, digamos. Houve uma luta interna na corte em que as rainhas, mulheres de David, as que tinham sido as mulheres de David, têm um papel primordial. Entre elas, precisamente, a Betsabé, que conseguirá fazer com que o Salomão seja o escolhido e se sente precisamente no trono de Israel. Portanto, este parênteses que eu estou a dar-vos é apenas um elemento, um ponto de comparação com aquilo que nós assistimos na Macedónia neste momento. Isto para vos dizer que não é um caso isolado historicamente falando, portanto, é um caso que nós facilmente enquadramos numa conjuntura mais alargada do Mediterrâneo Antigo, da história da Antiguidade, em que, apesar do distanciamento relativamente àquilo que nós conhecemos para a história das cidades gregas do Sul, é muito bem enquadrável na história do espaço mediterrâneo e próximo oriental em geral do mundo antigo. Esta situação, aliás, justifica também que muito frequentemente conflitos internos nas cortes destes reinos ocorressem. Enquanto, em termos conceptuais, esta Olímpia que é exilada ou que se autoexila da Macedónia, se refugia no Epiro, começa, portanto, a ser descrita ou representada nas fontes de uma forma politicamente ativa. Ela aparece sempre como uma mulher
politicamente muito ativa, por várias maneiras. Essa representação e essa expressão surge-nos de várias maneiras, mas eu diria que essa é a principal tónica que começa a definir-se em torno desta mulher. Ela não é uma mera rainha consorte, não é? Consorte pegado, não é? Evidentemente. Ela não é uma mera esposa régia, uma mera esposa real. Ela é, efetivamente, um elemento politicamente ativo e politicamente determinante. Desde logo, não nos parece estranho neste contexto que ela seja, por isso, associada àqueles contextos e àqueles cenários em que aparece rodeada de serpentes, rodeada de espaço telúrico, de espaço de magia, portanto, um espaço muito feminino. Na verdade, este é um quadro muito associado às mulheres na antiguidade, porque eu diria que, de alguma forma, alguns poderão dizer que é a criação pejorativa de uma imagem da mulher, em que a mulher está sempre associada a feiticeiras, a bruxas, a magia. Não é? Mas eu diria que é um espaço de sobrevivência do imaginário do feminino. Eu não entendo isso como um pejorativo. O pejorativo é uma criação a posteriori, percebe o que eu quero dizer? É uma ideia que se define pela negativa numa tentativa de subordinar essa representação do feminino. Eu também não rejeito essas representações, eu acho que elas de facto existem e de facto farão sentido até historicamente falando, mas eu creio que isso foi a válvula de escape encontrada pelo feminino, o espaço encontrado pelo feminino além do gineceu. Mesmo o gineceu, eu acho que é um conceito que deve ser muito problematizado e não estou nada convencido de que o gineceu fosse uma norma, quanto muito ela é uma exceção para algumas mulheres de Atenas no século V. Eu não sei se nós conseguimos aplicar o conceito de gineceu, no sentido sociológico do termo, a outras áreas do mundo antigo e em particular do mundo grego. Portanto, essa ideia, esse espaço da magia, do mundo telúrico, do universo telúrico, eu creio que é uma válvula de escape do feminino, que é encontrada pelo feminino como forma de afirmação numa sociedade que é eminentemente patriarcal. Não é? E isto já não atenção que eu não estou a falar-vos de matriarcados nem nada disso, porque é enfim, é uma polémica que foi a propósito, mas é mais complexa e mais problemática, e mesmo historicamente muito difícil de comprovação. Nós não temos grande evidência histórica ou grande modo de comprovar isso, mas a problemática matriarcalista à parte, eu aceito a ideia da criação de um espaço telúrico como espaço do feminino, próprio do feminino, que se manterá durante muito tempo, e esta é o nosso Olímpia, parece-me ser um desses exemplos. Por isso ela aparece como uma Mænad, não é? Ela é uma estrangeira para a Macedónia. Ela será vista como uma estrangeira quer para as cidades gregas do sul, quer para a própria Macedónia, sendo que a Macedónia também é vista, como eu já vos disse, como estrangeira. Aliás, entrou aqui uma questão que ainda ontem falava com os meus meninos na aula, se bem se recordam, que é aquela coisa meio esquizofrénica de, na antiguidade, os gregos não querem a Macedónia e na contemporaneidade os gregos só querem a Macedónia. Não é? Aquele conflito e aquela problemática da utilização do nome Macedónia como nome político para o Estado hoje reconhecido como Macedónia, que os gregos até hoje se opõem, não é? E acham que é uma designação à qual eles não têm historicamente direito, o que me parece também meio absurdo, mas é claramente uma questão política do mundo contemporâneo, não é? Mas não deixa de ser meio esquizofrénico. Na antiguidade, os gregos do Sul rejeitam a Macedónia como grega, hoje querem apropriar-se do conceito de Macedónia como património histórico dos gregos. Em 336, Filipe II é assassinado. Enfim, não vou agora alongar-me com as razões ou os contextos desse assassínio, posso dizer-vos que é claramente um contexto cortesão, é um contexto de política interna, de conflitos internos, mais uma vez é na sequência de alianças matrimoniais de Filipe que isso parece acontecer, mas o facto é que este Filipe II, este rei da Macedónia, é assassinado. À morte dele, um homem que se casou pelo menos umas 7 vezes, ele tem muita descendência e, portanto, como vocês estão a imaginar, à morte dele aparecem muitos concorrentes ao poder. Logo aqui colocava-se qual dos reis, qual dos descendentes é que tem direito a sentar-se no trono.
enfim, na ausência de um direito claramente definido para questões destas, devo dizer-vos que aquilo que funcionava ou era a consuetudo, ou era o costume, a tradição, ou era mesmo a lei da força, não é? O que tivesse mais força era aquele que se sentava no poder. Ora, aquilo que as fontes nos dizem é que a maioria dos descendentes de Filipe II é eliminada neste momento. E, por alguma razão, é Alexandre III da Macedónia que sobe ao poder, é o filho da Olímpia. Ora, isto não pode ser alheio à figura da Olímpia, não é? Portanto, imagine a coincidência, estando ela exilada no Epiro, morto o seu marido, o anterior marido, para ela ainda marido, enfim, porque ela não se casou de novo, mas morto esse homem, morto Filipe II, é o filho dela que chega ao poder e os outros descendentes de Filipe desaparecem, são eliminados. Portanto, imaginem a sorte que Alexandre teve, não é? Curiosamente também, um dos que não é eliminado, um dos filhos de Filipe II que não é eliminado é um jovem chamado Filipe, conhecido pelo epíteto ou pelo cognome de Arrideu, Filipe Arrideu, que não é morto, não só não é morto, como acabará por chegar também ao poder, direi já em que circunstâncias. Mas há que introduzir aqui um pormenor, um elemento que me parece ser até por maior e não por menor. Filipe Arrideu é, nas fontes, tido como alguém com problemas do foro psiquiátrico. Enfim, aparentemente era alguém que teria dificuldades cognitivas, do tipo de descrição que as fontes nos dão. E essa deve ser a razão pela qual ele não é eliminado. Imaginem, é assim uma espécie de lembram-se do Cláudio, não é? Uma das justificações que diz na dinastia Júlio-Cláudia para o Cláudio não ter sido levado na voragem dos descendentes de Augusto é porque o Cláudio era gago, era coxo, era feio, coitadinho, portanto não era uma ameaça para a dinastia que estava a tentar impor-se. Portanto, Cláudio foi passando nos intervalos da chuva até chegar ao trono imperial. É isso que aparece com o Filipe Arrideu, mas o Filipe Arrideu não teve a mesma sorte que o Cláudio, digamos assim, se é que o Cláudio teve alguma, mas enfim, durou algum tempo mais. E foi um grande imperador, aliás. O Filipe Arrideu terá uma importância política, mas não por muito tempo. De qualquer modo, na sequência da entronização de Alexandre, imaginem, a nossa Olímpia regressa à Macedónia, portanto, o que nos dá mais um argumento para pensar que é uma facção pró-olímpica que está a agir na corte e a sustentar Alexandre no poder, porque Alexandre pode ter sido um grande general, mas ele não foi um grande general sem antes ter tido grandes apoios dentro da corte, não é? Porque ele era um jovenzinho quando o pai morre. A rainha Olímpia não só regressa à Macedónia, como recupera precisamente esse título grego de Basilissa, que é o feminino de Basileus, que, como bem sabem, significa rei, não é? Derivado do verbo basileu, que significa reinar. Ora, este título de Basilissa há de marcá-la definitivamente, o título que ela tem, o título político é rainha, e ela regressa à Macedónia agora numa nova condição de poder que é a de rainha-mãe. E mais uma vez eu aqui digo que estamos no foro no imaginário do Próximo Oriente, isto é, a importância das rainhas-mãe, ou das rainhas-mães, se preferirem. Porque efetivamente as figuras das rainhas mães de reis é omnipresente nas fontes próximo-orientais. Mais uma vez podia dar-vos o exemplo das fontes bíblicas, mas temos as fontes fenícias, as fontes hititas, as fontes egípcias, a rainha Ti, por exemplo, no Egito, a mãe do famoso Akhenaton, não é? A própria Nefertiti, mulher do Akhenaton, que deve ser uma estrangeira, como diz o seu nome, e que terá um papel significativo relativamente ao seu filho ou genro, o famosíssimo Tutankhamon, que toda a gente conhece das escavações que estão, aliás, agora a fazer 100 anos
o túmulo de Tutankhamon. Portanto, essas mulheres são figuras que têm este papel de rainha-mãe muito afirmado nas fontes e que se enquadra e que encaixa de modo quase perfeito nesta nova definição de Olímpia. E é na sequência deste regresso e desta assunção do título que Olímpia consegue eliminar toda a facção ou parte da facção adversária, incluindo a pobre da Cleópatra, que se tinha casado com o Filipe II, depois de ela ter ido para o Epiro. Não me refiro à Cleópatra filha dela, mas à Cleópatra madrasta de Alexandre, não é? Portanto, a última mulher de Filipe. A filha dela já agora ficou no Epiro como regente. É a irmã de Alexandre, que está como regente na Molócia, portanto, a controlar a política nesse território. Portanto, com a eliminação desta facção, Olímpia consegue algum conforto de poder, não é? Algum espaço para afirmar o seu poder. Recordo-vos que, entretanto, Alexandre pega nas rédeas militares e continua o processo de expansão territorial que o pai tinha iniciado. O pai, porém, chegou apenas a Queroneia, não é? Chegou à Batalha de Queroneia, chegou a Tebas. Faltava não só controlar o resto da Península Balcânica, como falta a continuação deste projeto, que, como certamente sabem, aparece teoricamente e politicamente argumentado como a vingança da Grécia relativamente à Pérsia, portanto a necessidade de dominar a Pérsia, a necessidade de ir para o Oriente. É Alexandre que vai reclamar para si esse processo e, portanto, ele sai da Macedónia, ele está à frente dos seus exércitos e deixa uma casa real na Macedónia nas mãos da mãe. É Olímpia que de alguma forma controla o poder, o que aliás há de condicionar também a imagem dela para a história, não é? A rainha-mãe no poder, que acabará também por necessariamente ter de ser afastada, porque quis ser excessivamente mãe. Não é? Mãe de Alexandre e mãe da Macedónia. E isso de alguma forma é também um topos que vai repetir-se noutros episódios, como aliás eu referirei já de seguida. Quero só dizer-vos que, portanto, dá-se a eliminação dessa outra facção. Eu uso a palavra, costumo dizer isto aos meus estudantes, uso o termo latino factio, para referir a estas fações, não é? Aliás, que significa a palavra, que nós encontramos nas cortes ou nos espaços políticos da antiguidade, porque é o termo latino, é um termo latino e que faz sentido neste contexto, mas de algum modo é um sinónimo daquilo que nós hoje chamaríamos partido, não é? Portanto, não propriamente um partido político ou organizado, mas um partido no sentido político do termo, isto é, aqueles que tornam partido por um lado, não é? Por uma figura ou por um lado. De qualquer modo, Alexandre, como eu vos disse, está fora, Olímpia está a controlar o poder e oficialmente não pode ser Olímpia que vai ficar à frente desse poder, pelo que quando Alexandre parte em batalha, parte em campanha, é nomeado um general de sua confiança chamado Antípatro, que vai ficar como o regente oficial da Macedónia. Na prática, a ideia provavelmente terá sido para Olímpia, ele fica como regente, eu efetivamente reino ou governo, não é? Mas aquilo que acabou por acontecer foi que este Antípatro, que aliás é suportado por um filho que será também uma figura determinante na história da Macedónia e do período helenístico, de nome Cassandro, estes dois homens vão ter um papel agora determinante porque não vão fazer a vida fácil à Olímpia. Eles não vão deixar que facilmente a Olímpia exerça esse poder e face a essa regência, eles vão constituir-se como autênticos focos de oposição e, aliás, serão a causa dos males finais de Olímpia, como veremos. De qualquer modo, a Olímpia parece representar uma facção estrangeira na corte, ou pelo menos é associada a uma facção estrangeira na corte da Macedónia. A Olímpia representa claramente uma factio, um partido definido, enquanto Antípatro e Cassandro representam uma facção autóctone, propriamente macedónica, e, portanto, um outro partido político, se quiserem, nesta corte. Nós temos percepção disso em referências que são feitas
a cartas que entretanto terão sido trocadas entre mãe e filho, entre Olímpia e Alexandre. Nós só temos uma transcrição de uma das cartas, as cartas perderam-se todas. Eu devo dizer que isto é uma dor de alma para nós, historiadores, que trabalhamos com estas questões, porque se tivéssemos este corpus de informação, meus caros, isto era de uma importância sublime. As cartas trocadas entre Olímpia e Alexandre, a que vários autores se referem noutras fontes, entre eles Plutarco, entre eles Cornélio Nepote, ou Cornélio Nepos, como prefiram, um autor já latino, e entre eles Aulo Gélio. Aulo Gélio, que nas noites áticas, inclusive, transcreve, alegadamente, uma carta, uma suposta carta trocada entre mãe e filho, que se tornou proverbial e à qual me refiro um pouquinho já mais à frente. Mas isto para frisar a dor de alma historiográfica, científica, que é para nós ter-se perdido este espólio documental das cartas trocadas entre Olímpia e entre Alexandre, porque deviam ser uma mensagem de informação da importância e ação política de uma mulher no século IV a.C., não é? Portanto, de uma originalidade quase única. De qualquer modo, estas cartas que se trocam sugerem também que as coisas não são lineares nem fáceis. Efetivamente, a afirmação política de Antípatro e Cassandro ter-se-á feito sentir de modo muito eficaz, porque aquilo que nós temos, de que temos notícia, é que na sequência desta situação, Olímpia acabou por abandonar outra vez a Macedónia, acaba por regressar de novo à Molócia, ao Epiro, para se juntar à sua filha Cleópatra, que ali tinha ficado como regente. Não podemos deixar de pensar que, na verdade, Olímpia está a procurar apoio político, eventualmente até apoio militar, para fazer resistência àqueles que na corte macedónica lhe fazem oposição a ela. Efetivamente é nesta altura quem se afirma em termos políticos na Macedónia são Antípatro e Cassandro, sob a capa da proteção de Alexandre, mas o que se intui também é uma fortíssima oposição política. Alguns historiadores, entre eles Elizabeth Carney, e eu concordo com os argumentos que ela nos dá, sugerem também que o afastamento de Olímpia por uma segunda vez da Macedónia não deverá ter sido alheio a Alexandre. Isto é, ela é afastada porque Alexandre concorda com isso, concorda à distância, não é? Ele não está na Macedónia e, portanto, ele muito provavelmente terá concordado com esse afastamento. Isto é aqui que não posso deixar de estabelecer alguns pontos de comparação com outras épocas e outras figuras, nomeadamente do Império Romano, de Roma. Refiro muito em concreto a conjuntura que nos remete para o tempo de Nero e a relação de Nero com a sua mãe, Agripina Menor. No caso de Nero, algo diferente, aliás, a Nero, e o Dr. Paulo Sérgio sabe isto melhor que eu, de certeza, Nero é frequentemente projetado na figura de Alexandre, não é? Por várias razões, desde logo até o filo-helenismo do imperador, mas a relação de Nero com a mãe, que começa com o apoio da mãe, enfim, alguma tradição historiográfica até sustenta a mesma ideia de que ele chega ao poder precisamente por intervenção da mãe, não é? É a mãe que prepara o caminho para ele chegar ao trono. Mas a determinada altura a Agripina acaba por ser afastada, se bem que em histórias de contornos muito recheados de matéria literária, não é? Portanto, desde o planeamento da morte da Agripina, o episódio do afogamento, a tentativa de afogar a mãe no naufrágio, etc. O que é certo é que a Agripina acaba por ser afastada, acaba por ser repudiada, acabou por ser executada, não é? Acaba por ser assassinada e a facção neroniana na corte, ou que está a apoiar Nero nesse momento na corte, de certeza que está por detrás desse afastamento de Agripina. Outro momento da história em que este processo de relação mãe-filho e a importância de uma rainha-mãe tem no poder é no período severo, sobretudo com as imparatrizes, com as figuras de Júlia Domna e Júlia Mesa, uma a mãe de Caracalla, a outra a mãe de Geta e Caracalla, desculpem, a outra a avó de Heliogábalo.
pertencem à mesma família, não é? Mas o papel destas mulheres, destas chamadas imperatrizes sírias, da dinastia dos Severos, assemelha-se também muito a esta relação de Alexandre com Olímpia. Aliás, devo dizer-vos, por exemplo, no contexto da história augusta, que é uma historiografia muito recheada de elementos ficcionais, não sei até que ponto a composição de alguns destes elementos relativos a estas imperatrizes severas não deve, muita dessa composição, não deve àquilo que Olímpia e Alexandre representam no contexto da história da antiguidade, não é? Mesmo já da história para eles romanos. Seja como for, não posso também deixar de falar que, por exemplo, do medalhão que tenho atrás de mim e que eu daqui a pouco já vos vou mostrar no PowerPoint, é uma peça produzida em Roma no período severo, precisamente, e representa Olímpia, a mãe de Alexandre. Ou seja, e um destes imperadores chama-se Alexandre Severo, ainda por cima. Portanto, não é de certeza por acaso que estes fatores são trazidos à colação nesse período. E, portanto, a evocação da memória da rainha da Macedónia, ou da rainha Molossa da Macedónia, nos apareça neste contexto. Com o domínio de Alexandre, portanto, ou melhor, com esta governação de Alexandre, o papel de Olímpia, o papel político de Olímpia, de alguma forma parece ter ficado suspenso, não é? Para utilizar a expressão inglesa, em stand-by. Efetivamente, o grande protagonismo de Olímpia muito provavelmente ainda está para chegar, ainda estava para chegar, mas já se adivinhava que esta mulher não era de ficar em casa a tecer a mortalha para o sogro. Não é? Portanto, ainda que a Penélope possa ter feito uma resistência passiva, não é? Ainda que passiva, uma resistência significativa à oposição em Ítaca. Mas esta Olímpia não tem vocação de tear, não é? Portanto, ela vai ainda afirmar-se mais politicamente. E em 323, como sabem, Alexandre morre, na sequência de um febrão, não é? Na Babilónia. E na sequência da morte do general coloca-se naturalmente o problema da sucessão. Como sabem, a discussão historiográfica da sucessão de Alexandre gira em torno dos chamados diádocos, ou os sucessores, os generais sucessores de Alexandre, que dividirão o território, entretanto, conquistado por si, em 4 grandes reinos, os 4 grandes reinos helenísticos, pelo menos. São mais até, mas enfim, há 4 grandes desses reinos, mas eu não posso deixar de frisar que a estes diádocos há que associar o nome da Rainha-Mãe. Olímpia é a outra figura ali em disputa, porque ela vai lutar pelo poder e pelo território, não no Próximo Oriente, não na Ásia, não na Península Índica, não no Egito, não na Mesopotâmia, mas na Macedónia. Ela vai tentar encontrar o seu lugar político na Macedónia e vai jogar com elementos que, entretanto, Alexandre tinha preparado. Como sabem, fez parte da política de Alexandre o processo de helenização, um certo processo de miscigenação, não é? De gregos agora recém-conquistados pelos gregos, por todo o espaço próximo oriental e asiático. Parte dessa política manifesta-se naquilo que representam as chamadas bodas de Susa, no contexto da história helenística, ou da história do início do helenismo, que é o casamento de Alexandre com uma princesa da Sogdiana ou da Bactriana chamada Roxana, que traduz precisamente, já não era o primeiro casamento com uma estrangeira, ele já se tinha casado com uma persa também, mas o casamento com Roxana e aquilo que ele representa no contexto das bodas de Susa, porque ele obriga vários dos seus generais e soldados a casarem-se com mulheres locais de modo a promover essa miscigenação política e cultural. Atenção, miscigenação em que o grego deve ter a palavra preponderante, evidentemente, não é? O grego e a cultura grega, a ideia é helenizar, portanto é tornar tudo uma grande Grécia, tornar tudo uma grande Hélade. Ora, é esta mulher Roxana e o filho que ela teve de Alexandre que serão escolhidos como os pontos de apoio de Olímpia. Olímpia vai apoiar a Nora, Olímpia que volta agora da Macedónia para apoiar a Nora, precisamente, e o neto Alexandre, que subirá ao trono como Alexandre IV da Macedónia.
Porém, reconhece-se que a oposição na corte a esta sucessão, a esta opção, é grande, e aquilo que parece acontecer é fazer-se uma solução de compromisso em que é Alexandre IV que sobe ao poder com o apoio da Olímpia, mas Alexandre, que representa a origem mestiça, miscigenada do grande general Alexandre, deve subir ao poder com um príncipe local. E esse príncipe local, portanto, com um corregente, ou melhor, não é um corregente, um correio. E esse correio, imaginem, é aquele irmão de Alexandre que tinha sobrevivido ao massacre por razões psiquiátricas. É Filipe Arrideu. Filipe Arrideu, que é mais velho que o sobrinho, que o Alexandre IV, mas que é mais velho em idade, mas aparentemente não é mais velho em idade mental, percebem? Mas ele representa, mas isso até é ideal para Cassandra e Antípatro, não é? Que estão por trás desta escolha e deste processo. É ele que é escolhido para essa regência com Alexandre IV, e esse homem, esse príncipe da Casa Real, que entretanto se casara com uma sobrinha chamada Ádia Eurídice. E esta Ádia Eurídice é, na verdade, aquela que vai funcionar como o instrumento de relação entre o Filipe Arrideu Correia e aquele que vai ficar efetivamente a governar, porque é um homem adulto e é o que já está habituado a essa governação, e vai ficar como regente, que é já o nosso velho antigo Antípatro, não é? Antípatro, que vai ficar como o regente efetivo da Macedónia e vai controlar o Filipe Arrideu através da mulher dele, a Ádia Eurídice, que entretanto são correios com o pequeno jovem Alexandre IV. Aliás, a primeira evidência de que existe confronto, conflito e tensão na corte está precisamente no facto de Cassandro, o filho de Antípatro, acabar por eliminar literalmente a Roxana e o Alexandre IV, que são as primeiras vítimas deste processo, são executados, são assassinados e são, portanto, afastados, deixando o poder apenas para Filipe Arrideu. Isto não vai acontecer, claro, sem a Rússia e a Rim, portanto, acabará por abandonar a cidade de Pela e refugiar-se numa outra cidade da Macedónia, que é a cidade de Pidna, que estava no mapa há pouco que eu vos mostrei, um pouquinho mais ao ocidente de Pela, e a Olímpia refugiar-se-á ali com alguns aristocratas da corte, alguns nobres da corte apoiantes da facção dela e algumas das princesas da Casa Real que, entretanto, acompanham a Olímpia, quer para interesse político dela, quer para salvar a própria pele, não é? Porque nós estamos a falar de momentos e processos em que todos os potenciais candidatos são potenciais vítimas, não é? Portanto, são figuras a bater. Ora, assim em 319 os dois reis instalam-se na corte, mas é Antípatro, como eu estava a dizer-vos, que mantém o poder, que fica como regente. Além de Antípatro, há ainda uma terceira figura que devo mencionar neste contexto, que é um apoiante da Olímpia, talvez o que funciona como braço armado da Olímpia em todo este contexto, que é um homem chamado Poliperconte, que é um homem da confiança de Alexandre, fora da confiança de Alexandre, e é de Alexandre Magno, não é? E é um homem da confiança da Olímpia, mas é apenas a outra facção, não é? De um lado nós temos Olímpia, Alexandre IV e Poliperconte, do outro lado nós temos Antípatro, Cassandro, Filipe Arrideu e Ádia Eurídice. Ora, a resistência de Cassandro, portanto, como eu vos dizia, faz-se sentir neste momento, e esta tensão entre as duas fações materializa-se num episódio que nos chega ao conhecimento através de um homem, de um autor já tardio chamado Ateneu de Naucratis. Os filólogos conhecem relativamente bem
este Ateneu, porque ele é autor de uma obra que se chama O Banquete dos Sábios, e o Banquete dos Sábios é, na verdade, uma grande coleção de citações, não é? Ele relata várias questões de interesse histórico, cultural, mitológico, etc., literário, e recorre muito frequentemente a citações, o que faz deste Ateneu um manancial de informação para obras perdidas. Entre essas obras perdidas está a obra de um historiador que foi discípulo de Teofrasto, chamado Duris, não confundir com o pintor ceramista, grego também, mas é um historiador cuja obra não nos chegou, infelizmente, mas sabemos que ele escreveu uma obra significativamente grande, e nessa obra ele relataria um episódio que é marcante para este momento e que é citado precisamente por Ateneu de Náucratis. Ele conta que no acme, no pico deste confronto, as duas mulheres, Olímpia de um lado e Ádia Eurídice do outro, se confrontam literalmente em campo de batalha, ou melhor, se afrontam literalmente em campo de batalha com exércitos atrás de cada uma delas. Porém, não se chegaram a confrontar porque, entretanto, a batalha, digamos assim, foi ganha na secretaria, precisamente com os apoios que a Olímpia conseguiu reunir. Mas a descrição que nos é dada deste afrontamento das duas mulheres é sintomática. De um lado é o exército atrás de Ádia Eurídice, que era uma princesa da Ilíria, que é outra região do norte da Grécia, e que aparentemente tinha uma tradição muito semelhante àquilo que acontecia em Esparta, em que as mulheres também se treinavam fisicamente e inclusive militarmente. E esta Ádia Eurídice aparece descrita como vestida com a armadura de guerra dos homens da Macedónia, sentada no seu cavalo à frente dos exércitos que a apoiam. Eu só encontro outro paralelo nesta descrição, a da Fúlvia, mulher de Marco António, enfim, a lutar ao lado do irmão de Marco António no contexto das guerras civis do fim da República e início do Principado. Do outro lado temos o exército que apoia Olímpia, e Olímpia, em vez de estar armada como aquela amazona que a Ádia Eurídice nos aparece, não é? Olímpia, a armadura dela, imaginem, é uma clâmide de pele de leopardo, é a folha de era na cabeça, o tirso na mão e as serpentes na outra. Isto é, Olímpia aparece armada como uma mammoth, não é? Uma bacante. No fundo ela reclama para si o grande apoio que são os deuses mistéricos ou esotéricos como Dioniso, não é? São o grande apoio desta Olímpia. A imagem é descrita quase como um quadro vivo por Ateneu de Náucratis, é muito significativa daquilo que representam as duas fações. Não sei se isto historicamente alguma vez terá acontecido ou se terá acontecido de facto assim, não é? Mas é historicamente muito significativo que assim seja descrito, e o que as fontes nos dizem é que, como eu vos disse, a Olímpia acabou por ganhar na secretaria, conseguindo convencer muitos dos soldados que apoiavam Ádia Eurídice a passarem-se para o lado de Alexandre IV, ou aquilo que ela representava, não é? Aquilo que a Olímpia representava, que era o lado de Alexandre IV, e portanto abandonaram o exército de uma para se juntar ao exército da outra. E isto fez com que a Ádia Eurídice acabasse por ter de desistir do confronto, e não só desistiu, como a facção se revelou derrotada, sendo que a nossa Olímpia conseguiu eliminar as figuras mais significativas dessa outra facção. Eliminar literalmente falando, não é? Executar. Entre elas o pobre do Filipe Arrideu, Ádia Eurídice e várias da aristocracia que os apoiava nessa ocasião. Aliás, esta ação será paga de forma muito cara por Olímpia. Serão os familiares das vítimas de Olímpia neste momento que acabarão por testemunhar contra ela e de justificar em julgamento a execução da própria Olímpia. No entanto, nós estamos a falar de um contexto de política, não é? De guerra, de confronto político entre as várias figuras. Já agora, se quiserem referência de Ateneu,
em que isto é descrito e onde se refere que é a primeira guerra entre mulheres, imaginem. É no livro 13 de Ateneu, no Banquete dos Sábios, no capítulo 560. A obra de Ateneu é um pouco confusa em termos de definição das cotas de texto, porque há várias edições que se jogam e muito frequentemente os editores juntam as várias formas de dividir o texto na mesma edição. De qualquer modo, com a referência livro 13, que é o livro dedicado às mulheres, e capítulo 560, chega-se a essa referência. A cena, tal como é descrita, é claramente de um teor sensacionalista, enfim, é facilmente enquadrável na chamada historiografia patética, ou historiografia retórica, ou historiografia trágica do período helenístico, mas, como eu vos disse, diz-nos muito sobre esta sequência que acaba numa autêntica caça às bruxas, não é? Porque aquilo que a Olímpia faz é caçar todos os seus inimigos políticos, todos aqueles que surjam minimamente como opositores ao seu poder. E isto valeu-lhe, como eu vos disse, inimizades muito significativas. Inimizades essas que se reunirão em torno de Cassandro, do filho de Antípatro. Entretanto, Antípatro tinha morrido, é Cassandro que toma o lugar do pai, na outra facção autóctone que claramente quer o poder na Macedónia, e estas oposições, estas rivalidades, estas inimizades que Olímpia angaria neste momento vão reunir-se em torno de Cassandro, e isto fará com que Olímpia se veja obrigada a refugiar-se, como eu vos tinha dito, com uma parte significativa dos seus apoiantes na cidade de Pidna, onde acabarão inclusive por ser cercados pelos exércitos de Cassandro. Cassandro apelará à rendição de Olímpia, mas Olímpia resistirá praticamente até à última hora. Ela de facto é uma fémina política por excelência. Ela vai resistir a esse cerco, e será aliás representado de forma magnífica no século XIX, como vos mostrarei já de seguida em slide, mas isto para vos dizer que o grupo de Olímpia não resistirá ao cerco. Na verdade é uma guerra de cerco que se faz, eles, durante algumas semanas monta-se cerco à cidade de Pidna, eles vão ceder e vacilar por falta de víveres, não é? Vai-lhes faltar comida, e vão ter de se render, e a Olímpia acabará por ser feita prisioneira de Cassandra, e um processo de julgamento será instituído. Acontece que Olímpia será, isto é narrado por Diodoro Sículo, será julgada in absentia, ela não estará presente no julgamento, ela será declarada culpada e condenada à morte, determinando-se que os soldados da Macedónia a executem. O que é extraordinário é que Diodoro Sículo nos diz que os soldados da Macedónia se recusaram a executar Olímpia, isto mostrando que a dignidade régia desta mulher seria tal que, apesar de ter sido achada culpada e condenada, o exército se recusou a executar a sentença. E Cassandro só conseguiu executar Olímpia, como eu vos dizia, porque houve a colaboração e a participação dos familiares das vítimas da Olímpia na sequência do confronto com Ádia e Eurídice. E aí sim conseguiu-se levar a cabo com êxito a execução da rainha. E ela desaparece-nos da história em parte, em termos de vivência política neste momento, ficando-nos como retrato 5 grandes tópicos que eu vou agora salientar como os grandes elementos. Creio que ainda tenho uns 10 minutos, Susana, para terminar. Não quero matar-vos de tédio, mas queria sistematizar esta figura em 5 tópicos, em balanço geral, digamos assim, ou 5 problemáticas, se vocês preferirem, como temas ou assuntos que podem e que devem ser pesquisados, investigados e desenvolvidos em termos historiográficos. Em primeiro lugar, é a figura de Olímpia enquanto mãe. Parece-me que o grande protagonismo de Olímpia na história e nas fontes é o seu papel e é a construção da sua figura como mãe e como rainha-mãe, não é? Portanto, isto quer no aspecto afetivo, quer no aspecto oficial e político que ela reclama. De alguma forma, ela só existe na história porque ela é mãe de Alexandre, não é? E ela só consegue algum poder porque ela é rainha-mãe, ou só consegue exercer algum
usufruam desse poder, porque ela é a rainha-mãe. Não podemos desconsiderar daqui a raiz de Olímpia, muito provavelmente aquilo que se passava no Epiro e na Molócia em termos de papel da mulher deveria estar próximo daquilo que nós reconhecemos na Ádia Eurídice, na Ilíria, não é? Portanto, as mulheres talvez tivessem um papel mais ativo nestas duas sociedades que as distinguia de certa forma quer da Macedónia, quer das cidades gregas do Sul. Mais uma vez, estas mulheres não me parece que estejam confinadas no gineceu, volto a frisar essa história, não é? A história do gineceu para mim é claramente uma construção ideológica feita a posteriori e a ser historiograficamente aceite, ela tem de ser muito bem definida em termos espaciais e em termos cronológicos, para mim, e sociais, é Atenas no século V e na elite económica e política ateniense, que nós podemos encontrar essa situação. Como eu costumo dizer, a mãe do Eurípides tinha de ir para a praça vender hortaliça. Não podia estar fechada no gineceu e não se podia dar ao luxo de só sair de casa se tivesse uma escrava ou um marido ou um filho para acompanhar, não é? Portanto, isto depende da condição social e muito frequentemente na história as elites estão mais condicionadas às normas sociais do que as massas, não é? Porque as massas têm de sobreviver, não é? Literalmente, têm de lutar pela subsistência e, portanto, não podem dar-se ao luxo de obedecer a normas e a convenções que são criadas para as elites. E, portanto, essa realidade do gineceu parece-me ser uma realidade muito específica que tem que ser discutida e problematizada e que me parece, por exemplo, não coincide desde logo aqui com o Epiro e a Macedónia talvez, mas com o Epiro e a Ilíria, não é? Onde a mulher poderá ter tido um papel político mais ativo e a nossa Olímpia aparentemente só faz eco dessa situação e dessa condição e, volto a referir, que talvez se possa até comparar com os casos das rainhas próximo-orientais. Em segundo lugar, o segundo tópico que me parece ser de uma pertinência máxima é a questão e a problemática da legitimação do poder da Olímpia e a legitimação da figura política de Olímpia. Desde logo, ainda que a grande parte deste discurso possa ter sido construído a posteriori, a ideia da descendência mítica da Casa Real, o Alexandre é miticamente descendente quer pelo lado do pai, quer pelo lado da mãe, e até quer pelo lado do segundo pai, não é? Do terceiro elemento deste triângulo, como nós veremos, então esse é o máximo do mítico. A ideia a tal questão dela se chamar Políxena, a questão do reino ser de Molócia ter sido fundado por Neoptólemo, filho de Aquiles. Portanto, o entroncamento no ciclo troiano, toda essa questão me parece ser pertinente, portanto isso pretende claramente dar importância política não só à Olímpia como à Casa Real a que ela está associada. Ela é por vezes até associada à figura de Tétis, a ninfa marinha, mãe de Aquiles, divindade que mais uma vez é a mãe de Aquiles. Não nos podemos esquecer que o próprio Alexandre, segundo nos diz a tradição historiográfica, se fazia relacionar com Aquiles, não é? Até a mesma forma como o Alexandre e o Hefestion são representados como se fossem uns duplos de Aquiles e Patroclo na Ilíada, a história de que Alexandre dormia com a Ilíada, o rolo da Ilíada a fazer de travesseiro, não é? Todos esses elementos me parecem que são de trazer aqui à colação. E a ideia de associar o próprio nome de Olímpia à rainha é evidente que me parece que não nos sente remetendo imediatamente para a figura de Zeus, não é? De Zeus olímpico. Aliás, o que é consonante ou o que converge com a ideia de que a rainha teria sido visitada no seu leito por Zeus na forma de serpente ou na forma de dragão. Aliás, teria sido
entre as muitas da mitologia, visitadas por Zeus na forma de qualquer coisa, e portanto teria sido fecundada por Zeus e dessa união teria nascido o próprio Alexandre. Aliás, a figura do rei serpente não era estranha ao corpus mitológico dos gregos, a figura de Cécropes, por exemplo, um dos reis míticos de Atenas, dos reis fundacionais de Atenas, que é dito ser metade homem, metade serpente, não é? Aliás, é um tópico muito comum nas mitologias orientais e nas mitologias mediterrâneas antigas em geral, a figura do rei meio homem, meio qualquer coisa que não é humana, não é? Portanto, o rei escorpião no Egito, por exemplo, ou o rei serpente no caso de Cécropes, portanto, esta associação do mundo humano com o mundo transcendente, o mundo imaginário, o mundo do maravilhoso, é muito frequentemente associada a mitos fundacionais. E, portanto, a história de um Zeus transformado em serpente ou em dragão para se unir a Olímpia, união da qual nascerá Alexandre, é evidentemente algo que não é estranho a este contexto. E reparem que, sendo Alexandre filho de Zeus, é claro que isso é uma legitimação política que convém aos historiadores de Alexandre a posteriori, mas algo nos leva a crer que esta era uma tradição que já era conhecida dos próprios em vida. E porquê? A tradição, como eu vos disse, é consonante com aquele episódio que o Plutarco narra, em que diz que o Filipe um dia chegou ao quarto e viu a mulher deitada com uma serpente e, portanto, por essa razão decidiu não deitar-se mais com ela. Mas o Alugélio diz a determinada altura que a rainha teria escrito uma carta ao filho, uma das tais cartas que eu vos falei, em que ela dizia ao filho, passo a citar, é a única carta que nós temos, alegadamente, transcrita, ipsis verbis da rainha para o filho, talvez manuscrita pela rainha, logo isso é um ponto interessante, o facto da rainha saber ler e escrever, e não precisar de intermediários para ler e escrever, não é? Porque, como vocês sabem, na antiguidade não é incomum ser-se rei não saber ler nem escrever, não é? Porque não havia escolaridade obrigatória. Ora, e a tal carta que é transcrita por Alugélio, imaginem, diz o seguinte, vou ler. Peço-te, filho, que te cales e que não me difames ou me acuses perante Hera, pois, por certo, ela vingar-se-á de mim se continuares a admitir nas tuas cartas que sou amante do seu marido. Isto é fabuloso. Isto é referido não só por Alugélio, como é referido por Plutarco também nos Moralia, num tratado, deixa-me ver se eu tenho aqui o nome do tratado, é o tratado que inclui a cota 401 e que se chama, por norma, Pode a Virtude Ser Ensinada. É um daqueles pequenos tratados de Plutarco. E onde se transcreve isto. Isto é delicioso. A rainha, se ela disse isto, significa que não só isto era um tema conhecido já na época, como era inteligentemente usado por ela, claro, e provavelmente pelo filho, para legitimarem o poder. E, portanto, esta relação, este entroncamento do poder na legitimação mitológica, parece-me que é, mais uma vez, sintoma de sabedoria política, não é? E não é pequena. Em terceiro lugar, o caráter estrangeiro da rainha. Não é? Ela é uma estrangeira, por definição. E isto também não é estranho ao ambiente clássico. Quando uma mulher ganha muito protagonismo, há grande necessidade de dizer que ela é estrangeira. Não é? Só isso é que pode justificar como é que uma mulher na Grécia se pode arvorar, enfim, a ter tanta importância. É porque ela é uma outsider. Ela vem de fora e por isso ela, como não conhece bem as nossas normas de dentro, nós damos-lhe a tolerância para que ela se comporte assim. Ela é uma mulossa, não é? Ela é da Mulócia e por isso ela é associada à magia, à religião sobrenatural. A religião sobrenatural é quase, enfim, uma... como é que se diz, agora escapa-me a expressão, quando nós dizemos subir para cima e descer para baixo, não é? O pleonasmo, exatamente, muito obrigado, o pleonasmo, estava-me a faltar agora a designação da figura.
Eu quase dizer que a magia é superstição, ou a religião é supersticiosa, ou a religião tem que ver com o sobrenatural, é quase pleonástico, não é? Mas, efetivamente, é esse ambiente que se descreve em torno dela, é a magia, ela é uma maga, não é? Como a Medeia é importantíssima no contexto da cultura grega, mas a Medeia é uma feiticeira, e por isso ela é uma estrangeira, não é? E só o facto de ela ser estrangeira é que nós lhe permitimos, nós gregos, enfim, lhe permitimos que ela se dê ao luxo de ter o protagonismo que tem. E a Olímpia, de alguma forma, vem da mesma maneira. Ela é uma mulher do Limes, da fronteira. A Molócia, o Epiro, a Macedónia, tudo isso é nas fronteiras do civilizado e do não civilizado, da natureza e da cultura, se vocês quiserem, não é? Do cru e do cozido, se preferirem, não é? Para usar a expressão do estruturalismo. Depois, esta relação com as serpentes, esta questão ofiolátrica, menádica, telúrica, é claro que ficamos logo com água na boca para relacionar isto com o matriarcado, a problemática das religiões mediterrâneas pré-indo-europeias. Nada disso é impossível, mas de qualquer modo, enfim, temos de escavar ainda muito para chegarmos lá. Em quarto lugar, o caráter poético-trágico da rainha. Existe em Olímpia uma dose de tragicidade, ainda que não na tragicidade teorizada tal como Aristóteles o faz ou o tenta fazer, mas existe na rainha uma certa fatalidade, isto é, ela não resiste a exercer o seu poder, ela não resiste a eliminar os seus adversários e isso de alguma forma constitui para ela um ato de hubris, não é? Um ato de arrogância, um ato de excesso, um ato de orgulho, de vanidade. E ela vai pagar esse ato de uma forma nemésica, não é? Com a condenação e a execução. E, portanto, esse caráter pró-trágico, entendam-me o que eu quero dizer, no sentido historiográfico, não é? Portanto, importar essas categorias da definição do trágico para a historiografia, que é uma coisa muito helenística, isso também preenche a figura de Olímpia. E por fim, em quinto lugar, o ethos da rainha, o próprio caráter da rainha. Ela é uma rainha, é uma mulher de furor. Não é? Ali, para o Dr. Paulo Sérgio, não por ele, mas pelo Seneca dele, não é? É uma mulher de ira. É uma mulher que, como eu vos disse, muito pouco passiva. Ela é, como diz a tradução da doutora Maria de Fátima, é uma mulher de mau feitio, não é? É uma mulher zelosa, ciumenta, invejosa e é uma mulher, sobretudo, de mau feitio. Eu gosto mais desta parte do mau feitio, porque o zelosa, o ciumenta e o invejosa remete-nos para um universo mais de um mau caráter, não é? Mas o mau feitio não é necessariamente um mau caráter, ela tem o sangue quente, não é? Não se fica com aquilo com o qual ela não concorda ou com aquilo que ela não deseja para si. E, portanto, esse ethos da rainha preenche-a com um caráter de heroína anti-estoica, não é? Uma anti-heroína, anti-estoica no sentido que ela é negação do ideal estoico, portanto é aquela que cede às suas paixões, reage de acordo com as suas paixões, com o seu furor, com a sua ira. E é dessa forma que ela sai do seu espaço de feminilidade. Ela, na verdade, se calhar está a cumprir o seu espaço de feminilidade à maneira do modelo que ela conhece. Mas, relativamente à norma do imaginário grego generalizado ou dominante, ela sai de um espaço de feminilidade, entra na tribuna pública e dessa forma ela masculiniza-se, não é? Ela viriliza-se, se quiser, não sei se a palavra existe. Ela é, nesse sentido, a fémina política por excelência, que luta com as armas que tem à sua disposição, que podem não ser as de uma amazona, como é a de Eurídice, mas é a magia, é a sedução, é o contexto que ela conhece como o seu. Ela é, aliás, uma mulher, Diodoro Sículo diz isto, explicitamente, ela é uma mulher de Andreia, de coragem. Andreia que vem de Aner, não é? Que vem de homem. Portanto, ela é uma mulher, diz o Diodoro Sículo, ela é uma mulher que morreu sem proferir qualquer tipo de súplica ignóbil ou feminina. Imaginem, ou seja, ela é uma mulher que contraria o caráter alegadamente feminino. É uma mulher que, segundo o mesmo Diodoro Sículo, alcançou a maior dignidade das mulheres do seu tempo.
precisamente porque ela fez vincar a sua vontade e o seu lugar na política. Portanto, ela está muito longe do tal caráter silencioso das mulheres de Atenas a que Chico Buarque se referia, não é? Na tal reprodução do imaginário ocidental, talvez exagerado, como eu já frisei várias vezes na minha apresentação, mas que é muito frequentemente associado às mulheres. E foi desta maneira, às mulheres gregas antigas, não é? E que ela foi desta maneira, foi deste modo que ela conquistou o seu lugar na história. E esse lugar na história reproduziu-se ao longo dessa mesma história até hoje. E eu pedia então à doutora Susana que nos passasse, partilhasse a tela com... nós não temos representações... Isso, obrigado. Não temos representações da Olímpia no seu tempo, as mais antigas que nós temos, ou alusões feitas à Olímpia, são já do período romano, são precisamente do período severo. Lembram-se que eu há pouco falei dessa questão. Olhem, essa moeda, que tem a moeda de ouro, que tem fotografada a preto e branco para se ver melhor a figura, e em que se representa Olímpia, isto é uma moeda do século II, III, e em que se representa Olímpia com a serpente no leito. Lá está Olímpia a receber Zeus em forma de serpente. E depois do mesmo período severo, Susana, por favor, esse medalhão, esse exatamente, que foi feito para oferecer a Caracalla e que nos aparece também no período de Alexandre Severo, e Caracalla que era filho de Júlia Domna. Lá está a tal relação com uma imperatriz que teve um papel, na história de Roma, há algumas imperatrizes que têm um lugar de excelência, sem falar na Lívia, claro, que é a imperatriz por excelência, mas temos a figura da Agripina Menor e depois, de alguma forma, temos a Júlia Domna, não é? No período Severo, que já no século II e III, que é uma figura muito significativa. E é nesse período que se faz essa representação da Olímpia, que é, claro, uma representação idealizada. Aliás, o retrato que nós vemos é de um retrato grego típico, tipo idealizado, sem feições específicas veristas, como faria um romano do período republicano, por exemplo, mas que pretende representar a imperatriz. É na mesma linha que vem o outro a seguir, Susana, por favor. Esse outro, com uma variação pequena, mas de resto o que nós temos, que vocês veem, é um busto, um retrato, desculpem, uma efígie, um retrato de feições perfeitamente apáticas, idealizadas, vazias no sentido de veracidade, mas que corresponde ao ideal neoático, não é? Portanto, a cópia daquela arte do período do século V, VI, V a.C., e que define a essência da arte clássica, da arte grega clássica. O outro medalhão seguinte, Susana, por favor, representa na mesma época a Rainha Olímpia sentada no dorso de um tritão, evocando precisamente a deusa Tétis, a ninfa marinha, mãe de Aquiles, e que remete, para precisamente o tal universo mitológico da legitimação do poder. E de seguida um camafeu, também do período severo. Os camafeus são muito frequentes no período romano, e são uma das formas artísticas conhecidas do período romano, são baixos relevos esculpidos em pedras semi-preciosas, como o ónix, por exemplo, e que representam Alexandre e a mãe Olímpia à maneira, nós conhecemos camafeus semelhantes, em que se representam, por exemplo, Tibério e Lívia, ou Nero e Agripina, portanto, da primeira dinastia imperial. E aqui representa-se Alexandre e a mãe, Olímpia, também no período severo. Portanto, mais uma vez recuperando o tal tópico. De seguida, chegamos à Idade Média. Imaginem, numa edição do século XV, essa iluminura pretende ilustrar uma tradução de Quinto Curcio que foi feita por um português para Carlos o Temerário. Imagina, o Duque da Borgonha. No século XV, uma tradução que um português fez do latim para oferecer ao Duque da Borgonha, e em que se representa, toda a edição é ilustrada, é o livro dos feitos de Alexandre o Grande, está no Museu da Fundação Paul Getty, quem fez comigo a arte clássica, alguns dos presentes creio que fizeram, eu refiro frequentemente esta Fundação Paul Getty, porque é uma fundação norte-americana que se localiza em Malibu, imagina, na Califórnia, e que é um dos grandes
formação de cultura clássica no Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos da América. Tem uma importantíssima coleção de arte numa casa que é uma réplica, ela em si mesma, uma vila romana, a réplica de uma vila romana, e é essa coleção que conserva esta preciosidade, que está ilustrada com iluminuras do século XV, e uma delas é esta. Vejam, a Olímpia, eu acho fabuloso, ela deitada na cama, nua, com um tocado medieval. Não é? Faz-me lembrar aqueles filmes sobre a Idade Média em que as rainhas e os reis andam de coroa na cabeça. Não é? Como se as pessoas andassem de coroa na cabeça no dia-a-dia. Mas pronto, reparem na Olímpia, sentada, deu à luz o pequeno Alexandre, que está a ser recebido pelas aias, pelas criadas, todas elas vestidas à maneira do século XV, evidentemente, e vê o dragão lá em cima. A figura de Zeus é Zeus, que é o pai da criança, não é? E que se faz representar precisamente nesta iluminura atribuída ao mestre do jardim da Consolação Virtuosa, o mestre Jardin de Virtuoise Consolation, do livro dos feitos de Alexandre o Grande, traduzido por um português chamado, creio que Vasco Fernandes, imaginem. A seguir, já para o período renascentista, Susana, por favor, exatamente, esta é uma gravura atribuída a Andrea Boscoli, já no final do século XVI, e que está à guarda do Instituto de Arte de Chicago. Isto é a reprodução de uma gravura originalmente feita em madeira, portanto, gravada em madeira, e aqui se representa, lá está, Olímpia, com a serpente ou o dragão na cama, que é Zeus, e as criadas a fugirem de pavor, não é? Curiosamente não se representa o Filipe, mas as criadas que terão deparado com aquela situação. Esta é mais uma vez a ilustração do momento da concepção de Alexandre. E já talvez um pouco menos contida, para dizer o mínimo, Susana, por favor, este afresco maneirista, mais renascentista, é mesmo maneirista, de Giulio Romano, que está hoje no Palazzo del Tè em Mantua, no norte de Itália, perto de Verona, e onde se vê Zeus. Aliás, Zeus está claramente identificado, está N vezes identificado, quer pela águia, que é o animal iconográfico de Zeus, quer pelo raio, imaginem, quer pela figura antropomórfica, ofiomórfica, não é? Serpentiforme, como eu vos dizia, menos contida do que as anteriores, para dizer o mínimo, mas que tenta seduzir Olímpia. E aqui sim uma terceira figura assiste, talvez este seja Filipe II da Macedónia, quando chegou ao quarto e viu a mulher deitada ao lado de uma serpente, não é? E deparou com a situação. Isto é um afresco pintado numa das paredes do palácio. E o tema continua, Susana, por favor, vamos até Schönbrunn, em Viena, na Áustria, o Palácio de Maria Teresa, da Áustria. Esta escultura de Wilhelm, não consigo ler agora o apelido e não sei de cor, Beirat, creio eu, já não me lembro, enfim, mas representa, é uma das esculturas, não faz mal, deixa estar, Susana, depois pode ver-se, mas isto é no castelo de Schönbrunn, em Viena, o castelo de Maria Teresa da Áustria, e em que se vê a representação em escultura neoclássica, portanto isto é claramente um jardim de tipo francês, à maneira francesa, em que se vê Alexandre vestido com a armadura de evocação romana mais do que a grega, não é? Mas e com o elmo estilizado, o elmo grego estilizado à maneira neoclássica do século XVIII, com a mãe Olímpia, Alexandre, antes de partir para as campanhas da Ásia, com a mãe a despedir-se dele. Isto era uma das estátuas que ornamenta e decora os jardins, como bem se lembram, da grande Maria Teresa da Áustria, a mãe de Maria Antonieta e de mais 18 criancinhas que reinaram por toda a Europa na época, não é? Entre elas, não foi um
filho dela, mas foi uma tia dela que foi rainha de Portugal, casada com o nosso Dom João V, Mariana da Áustria, não é? E que, na verdade, representa um tempo em que uma mulher se teve de afirmar, e não foi fácil, na história europeia no século XVIII, uma mulher como Maria Teresa afirmar-se não só como imperatriz da Áustria, como rainha da Hungria, rainha da Boémia, e de vários dos principados alemães na época, e portanto o processo de afirmação de Maria Teresa, sendo mulher como rainha a exercer o poder, faz todo o sentido a representar uma Olímpia nos jardins do belíssimo castelo de Schönbrunn. E já no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, essa belíssima pintura histórica de Jean-Joseph Taillasson, e que está no Museu de Belas Artes de Brest, no norte de França, na Bretanha, e em que se vê, isto é uma pintura típica à maneira de Jean-Louis David, por exemplo, não é? Em que a influência histórica clássica foi predominante, e em que se vê o momento em que Olímpia da Macedónia, juntamente com várias das princesas da Casa da Macedónia, estão refugiadas em Pidna e cercadas por Cassandro, que entretanto acediu ao castelo e consegue entrar. E a Olímpia, numa tentativa de desespero, aponta para a estátua do filho Alexandre, como que evocando aquele que era o rei legítimo da Macedónia, enquanto as outras mulheres do cortejo de Olímpia se posicionam quase como se fossem suplicantes perante a figura de Alexandre, não é? Para que funcione como seu protetor. Já no século XX, Susana, por favor, chegamos ao cinema, claro, as inevitáveis representações no cinema, e em 1956, no contexto das grandes produções hollywoodescas de natureza histórica, Robert Rossen realiza Alexander the Great, na altura protagonizada por um dos atores que estava, enfim, na altura na berra, no êxito, o famoso Richard Burton, o famoso galês, não é? Richard Burton. Devo dizer-vos que não é propriamente o melhor dos Alexandres em termos de composição cinematográfica. Olhem para aquela cabeleirinha dele, não é? A velha história que o Oliver Stone não resistiu a entroçar do como é que é? A sorte favorece os loiros, não é? A ideia de um Alexandre loiro, tal como seria representado na escultura de Lisipo. Aí está o Richard Burton, porque na verdade a expressão era a sorte favorece os audazes, que em inglês se diz luck favors the bold, acho eu, e ele brinca dizendo luck favors the blonde, não é? A sorte favorece os loiros, num trocadilho, precisamente por causa desta representação de Richard Burton, o que o levou, aliás, a repetir a dose na sua produção, como veremos já de seguida, na figura do Colin Farrell, não é? Que pintou o cabelo loiro precisamente para interpretar o Alexandre. Aqui temos a atriz francesa Danielle Darrieux, uma famosa atriz francesa dos anos 50, 60, e que foi uma estrangeira, cá está, uma estrangeira relativamente à língua inglesa, que foi escolhida para interpretar a figura de Olímpia da Macedónia. Devo dizer-vos que apesar da Danielle Darrieux ter sido uma belíssima atriz, não parece que, não sei se vocês conhecem este filme, não me parece que ela seja a melhor das Olímpias no cinema. De alguma forma a figura da Olímpia pede uma atriz com alguma força interpretativa, creio que isso falhou aqui à Danielle Darrieux, e tenha sido em parte mais bem conseguido pela atriz seguinte que veio a interpretar depois, ainda que eu também acho que ela esteja longe de ter tido o êxito total nessa interpretação. Susana, por favor, refiro-me, claro, à interpretação de Angelina Jolie. Peço de Susana, e está ela, por favor, no filme de Oliver Stone de 2004, Alexander, em que, não sendo ela uma estrangeira relativamente à língua inglesa, ela faz questão de falar com um sotaque, não é? Um acento estrangeiro, para dar essa ideia de estrangeirismo, mas claramente ela é escolhida por um facies de algo exótico, não é? Que a Angelina Jolie tem. Aliás, essa é a mesma razão pela qual ela foi escolhida há uns tempos para fazer uma nova produção de Cleópatra,
Acontece que houve uma discussão nos Estados Unidos imensa, que começou muito neste contexto agora das questões das minorias e do género, mas não sei o quê, e alguns autores chegaram a dizer que se a Cleópatra era egípcia, muito provavelmente era africana, e portanto ser africana não podia ser interpretada por uma atriz branca. Imaginem ao que algumas vezes o absurdo histórico chegou, não é? Mas de qualquer modo, isto por causa dessa produção da Cleópatra não ter ido para a frente, mas a Angelina Jolie era a atriz escolhida para fazer a Cleópatra, mas antes já ela tinha feito esta Olímpia da Macedónia, aí com o jovem Conor Paulo a fazer do pequeno Alexandre, ainda criança, e a interpretação que de alguma forma talvez seja um trabalho bem conseguido por parte da atriz, mas continuo a achar que ainda não chegou uma interpretação genial da figura de Olímpia. Obrigado, Susana.